Na segunda temporada de Record of Ragnarok, nós temos o combate entre Hércules e Jack o Estripador. Mas qual era a real identidade do assassino? Tendo essa pergunta em mente, eu trago aqui nesse vídeo Clássicos Nerd a história do filme Do Inferno, de 2001. E nós vamos ver como que a identidade do assassino de Jack o Estripador foi revelada ali nesse filme. Querem saber quem é? Então, vem comigo conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. A identidade de Jack o Estripador nunca foi revelada, mas no filme Do Inferno, que tem bastante correlações com os fatos históricos, foi identificada ali a identidade do assassino. Então, por isso, achei interessante trazer aqui para vocês nesse vídeo de Clássicos Nerd. Se você é fã de obras que relacionam e mesclam fatos históricos com ficção, já deixa aqui o seu like nesse vídeo e vamos embora conferir. A história do Inferno se passa em 1888 em Londres, mais precisamente numa localidade chamada Whitechapel. E lá, mulheres começam a ser assassinadas brutalmente. E as mulheres são assassinadas num intervalo de tempo e de forma semelhante, como se fosse uma assinatura típica de um serial killer, que não era muito comum, não se tinha muita menção a isso naquela época. E a imprensa e todas as pessoas do povo começaram a chamar esse cara de Jack o Estripador, esse assassino. Isso tanto com os fatos históricos como ali no filme. E um inspetor da polícia chamado Frederick Aberline, interpretado pelo ator Johnny Depp, ele começa a investigar e a tentar pegar esse cara, esse assassino. Então, essa é a dinâmica do filme Do Inferno. No final do filme, o assassino é capturado. Mas vou levantar aqui algumas questões de correlação com os fatos históricos. Primeiro, o nome do filme, Do Inferno. Por que que tem esse nome? Porque começou a ser divulgada essa questão das mortes, virou assunto em toda Londres. E isso começou a aparecer na mídia, nos jornais. Tanto o nome Jack o Estripador foi dado pela mídia e pela população em geral. E começaram a aparecer muitas cartas que supostamente teriam sido enviadas pelo Jack o Estripador. A maior parte delas eram trotes e pessoas que queriam se sentir participando de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas uma delas chamou a atenção e que as pessoas em si acham que realmente essa é a única carta que possivelmente possa ter sido enviada pelo próprio assassino Jack o Estripador. E essa carta começava com o título Do Inferno. E tem algumas questões ali que se falam na carta, inclusive por que o pessoal acha que teria sido escrita realmente pelo Jack. Porque pela maneira como ela foi escrita, era diferente das demais que recebia, e ela veio acompanhada com parte de um fígado humano. E aquele fígado humano ali, não se tinha como fazer um exame de DNA na época, mas uma das vítimas, uma das mulheres vítimas, havia sido extraído um fígado de uma dessas vítimas. Então, eles acreditam que ele comeu metade daquele fígado ali que ele extraiu e a outra metade postou junto com a carta. Mas não é só a carta. Como eu disse, muitas relações com os fatos históricos, como o nome das vítimas. O Jack, acreditam que o Jack o Estripador matou muito mais pessoas, mas o que é reconhecido como, é taxativo com 100% que seria do Jack o Estripador, porque por causa da semelhança das mortes, seriam 5 vítimas. E essas 5 vítimas estão ali no filme. Exatamente o nome das mulheres vítimas do assassino estão ali como personagens do filme, sendo vítimas ali de Jack. Inclusive o próprio inspetor de polícia que eu citei aqui, interpretado pelo Johnny Depp, Frederick Aberline, ele também era inspetor de polícia e investigou o Jack na época, os casos ali de assassinato do Jack na época em que ocorreram. Então o filme tem bastante correlação com os fatos históricos. E qual era a identidade de Jack o Estripador no filme Do Inferno? Lá o assassino era um médico chamado Sir William Gould. E ele inclusive era um médico da família real. No filme ele teria, claro, louco, pistola, mas ele teria cometido esses crimes
para encobrir atos do príncipe Albert Victor. E o que nós temos na vida real? Bom, existiam vários suspeitos. E um dos suspeitos era o príncipe, que também, na época, era o mesmo nome. O personagem também existiu na vida real. O príncipe Albert Victor. Então, eles fizeram essa menção ao príncipe ali no filme. Ele também existiu na vida real. E ele era um dos suspeitos de ser o Jack o Estripador. Mas também existiam suspeitos. Existia uma grande suspeita de que o Jack era um médico, pelo fato dele ser muito preciso nas extrações de órgão, na maneira como ele fazia aquilo ali. E olha que interessante, existia um médico na época chamado Sir William Bull, e ele realmente atendia a família real. Então, o filme ali, ele levantou uma hipótese que poderia ser aquele cara, aquele médico. E esse médico, coincidentemente, trabalhava com a família real e existiu nessa época dos incidentes. Então, pessoal, essa é a identidade de Jack o Estripador na versão do filme do Inferno. O que vocês acharam? Faz sentido essa hipótese que foi levantada aí no filme? Deixa aqui seus comentários. Querem que eu fale mais sobre Jack o Estripador ou uma outra obra que correlaciona fatos históricos com ficção? Deixa aqui seus comentários. E também deixe seu like e se inscreva no canal se vocês gostaram desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.